meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio da nossa saga de Moisés. Vocês lembram o que foi o episódio passado? O episódio passado foi Moisés conversando com Deus enquanto um espinheiro pegava fogo lá no Monte Sinai. E nessa conversa, Deus pediu para que Moisés fosse até o Egito a fim de que libertasse o povo do faraó. E será que Moisés foi até o Egito salvar o povo do faraó assim como Deus pediu? Moisés, ele foi. E vamos ouvir essa história, como foi a conversa dele com o faraó? Depois que Moisés conversou com Deus lá no Monte Sinai, ele foi até o Egito conversar com o faraó. E ele disse: "O Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer." Mas o faraó não quis ouvir Moisés. Ele não queria libertar o povo. Então, desta forma, Deus começou a enviar as pragas para o Egito. Assim, ele transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, depois dessas duas pragas, o faraó não quis libertar o povo do Egito. Então, Deus teve que continuar enviando as pragas. Ele encheu os céus do Egito com piolho. Eles cobriram todas as pessoas como poeira. Depois, ele enviou a quarta praga, que foi as moscas. Eram moscas para todo lado, contra a terra do Egito. E ainda assim, com as quatro pragas, o faraó não queria libertar o seu povo. Então, Deus teve que enviar a quinta praga. E esta foi a morte dos animais. Todos os animais morreram. Os cavalos, os jumentos, os camelos, as ovelhas, as cabras e as vacas. Então, depois disso, Deus cobriu os egípcios com feridas. Estava todo mundo machucado, todo mundo pedindo por socorro. Eles não aguentavam mais tantas pragas. Mas mesmo com o faraó vendo, todo mundo sofrendo, cheio de feridas, todo mundo com dor, ele não quis libertar o povo. Desta forma, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho, tudo foi destruído. Então, ele enviou os gafanhotos como a oitava praga, para que aquela plantação que não tinha sido destruída, agora seria totalmente tudo destruído. E mesmo assim, com as 8 pragas, o faraó não quis libertar o povo do Egito. Então Deus teve que ser mais drástico. Ele enviou uma escuridão por toda a terra. Mas, novamente, em meio à escuridão, o faraó não quis. Então, Deus disse: "Eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. Portanto, o meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não irão morrer." Então, as pessoas assim fizeram. Elas pegaram o cordeiro, mataram o cordeiro, comeram da carne dele e passaram o sangue deste cordeiro na batente das portas. E naquela noite, quando Deus passou pelaquela cidade, ele não matou o filho do povo, pois o povo
havia obedecido a Deus. Mas, quando ele chegou até a casa do faraó, ele viu que o faraó não havia colocado o sangue do cordeiro em sua porta. E assim, Deus matou o filho do faraó. E foi neste momento que o faraó chegou até Moisés e disse: eu vou libertar o meu povo. É muito sofrimento. Até o meu filho primogênito morreu. Eu não aguento mais. A partir de agora, o meu povo está libertado. E aí, crianças, o que é que vocês acharam da história? Vocês viram que triste? O povo sofreu muito por conta das 10 pragas que Deus enviou. Vocês viram as 10 pragas? E tudo isso aconteceu por quê? Porque o faraó foi desobediente. O faraó, ele não quis obedecer às ordens de Deus, que veio por Moisés. Ele não quis obedecer e por isso o povo sofreu. Quando você não obedece, você tem consequências. E vocês viram o que aconteceu quando Deus enviou a 10ª praga? Qual que era a 10ª praga mesmo? Vocês lembram? Era que as pessoas tinham que colocar o sangue do cordeiro na batente das portas. E quem não colocasse, o filho primogênito dessa pessoa seria morto. E o faraó não obedeceu, ele não colocou o sangue de cordeiro na batente das portas. E quando Deus passou pela cidade de novo, ele matou o filho primogênito do faraó. Que triste, né? Nossa, o faraó ele teve que perder o filho dele para libertar o povo. Muito triste, né? Nossa, e isso nos leva a ver uma coisa. Nós devemos sempre obedecer. Pois é. E eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Vocês sabem em que livro da Bíblia está as 10 pragas do Egito? Em que livro, que capítulo, que versículo? Vocês sabem? Se vocês não sabem, vamos procurar? Então, crianças, nós devemos sempre obedecer. Vocês viram, né? Desobedecer nos causa consequências. Nós devemos sempre obedecer a Deus, aos nossos familiares. Na escola, nós devemos obedecer às professoras. Nós devemos sempre respeitar os mais velhos. Pois é, vocês viram na história, né? Quem desobedece tem consequências e muitas vezes essas consequências são graves.